Boa tarde, graça e paz. Hoje é dia 2 de junho, nessa terça-feira, nessa tarde, estamos aqui para ministrar uma palavra ao teu coração, uma palavra de esperança, de vida, alguns minutos aqui de sabedoria dos céus. Amados, eu queria compartilhar nesse dia com você, eu intitulei aqui a mensagem: que tipo de crente que Deus gosta? Será que existe um tipo de crente que Deus gosta? Alguém que Deus ama, alguém que pelas suas atitudes Deus o ama mais? Certamente a Bíblia mostra para nós, por exemplo, a vida de Enoque, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não foi achado porque foi tomado por Deus. Ora, aquele homem era tão íntimo de Deus, tão querido, que Deus nem o deixou passar pela corrupção e a morte, mas o tomou para si. Então, certamente existem atitudes na vida do crente que Deus ama. Por exemplo, humildade, arrependimento, um coração sincero, enfim, existem muitas coisas que Deus gosta na vida de um servo fiel, na vida dos seus filhos. Mas eu creio que tem um povo na terra separado, tem algo que Deus ama demais na vida dos crentes. E eu queria usar, para falar dessa mensagem, usar o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus abençoe a leitura da palavra. Então, amados, aqui Deus está falando do seu povo, que se eles buscassem de todo o coração, eles achariam, o Senhor os ouviria, eles achariam o Senhor. E ele diz, verso 14, seria achado de vós, diz o Senhor, mudarei a vossa sorte. Então, irmãos, eu estou falando do povo da oração, o povo que gosta de buscar a Deus, o povo que gosta de gastar tempo ansiosamente de noite na presença do Senhor. É interessante, se nós formos num culto de poder, culto da vitória, culto da bênção, noite da unção, a igreja lota. Mas se você chamar as pessoas, vamos num culto, vamos numa consagração, vamos orar a Deus, um culto de oração, aí muitas poucas pessoas vão. Mas é esse tipo de pessoa que Deus está interessado. Existe um pequeno país lá no Oriente, que é a Coreia do Sul, que ela, na década de 50, aquela terra foi dividida, a Coreia do Norte e do Sul. As Coreias do Norte seguiram o comunismo, a Coreia do Sul o capitalismo, e ela passou muita luta. E, segundo a história conta, eles estavam na miséria, houve guerra, conflito, as famílias se dividiram, e a Coreia do Sul se tornou hoje um dos países mais ricos do mundo, mais prósperos. Por quê? Porque aquele povo entendeu que só Deus poderia mudar a sua sorte. E eles começaram a orar intensamente a Deus. Lá existem as maiores igrejas do mundo, lá na Coreia do Sul. A maior igreja metodista do mundo está lá. As maiores igrejas do mundo estão lá. Por quê? Porque aquele povo aprendeu o poder da oração. Eles acordam lá frequentemente, as igrejas normal, 3, 4 da manhã, as pessoas vão lá, 4, 4 e meia, 4 e meia, 5, 5 a 5 e meia, e de hora em hora, de tempo em tempo, tem pessoas clamando e orando ao Senhor. Então eu estou falando do povo que gosta de orar, de buscar a Deus. E por que Deus ama esse povo? Em primeiro lugar, irmãos, quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos para buscar a Deus, isso revela humildade. Nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante daquele que nós entendemos que tem autoridade sobre nós e que pode nos abençoar. Então, quando eu me ajoelho diante de Deus, eu revelo humildade. Então, Tiago 4,6 diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, Deus ama um coração humilde, um coração sincero. Por que Deus ama o povo da oração? Em segundo lugar, quando eu paro o meu tempo, paro tudo que eu estou fazendo e decido separar aquele tempo para buscar a Deus, isso revela que eu reconheço
a minha dependência do Senhor. Enquanto eu estou fazendo minhas coisas, eu estou correndo atrás, eu estou trabalhando, eu não paro para buscar Deus, dá a impressão que eu não preciso de Deus. Eu faço, eu vou correr atrás, mas quando eu decido não, eu vou parar um pouquinho e eu vou buscar a direção do Senhor. Então isso revela dependência de Deus. Aqui em Êxodo capítulo 33, verso 7, diz assim: ora Moisés costumava tomar a tenda e armara para si fora, bem longe do arraial, ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amados, Moisés foi o libertador de Israel, esse homem abençoado, porque ele também aprendeu o caminho da vitória. Ele aprendeu a depender de Deus, a buscar a direção de Deus para cuidar do seu povo. E a Bíblia diz então que ele separava fora do arraial onde estava ali aglomeradas as tribos, e ele separava aquela tendinha só para buscar o Senhor. Como é bom quando a gente separa aquele cantinho e aquele horário só para buscar Deus. Deus ama isso, irmãos. Então, isso revela dependência do Senhor. Há pessoas que não param para trabalhar, não param para orar, não tem tempo para Deus. Significa que não precisam de Deus. Me parece que é isso que eles estão dizendo. Mas quando eu paro aquele tempo, é como eu dissesse agora, é o meu tempo para o meu Deus. É o tempo que eu vou gastar para estar na presença do Senhor. Terceira coisa, irmãos, porque Deus ama o povo que ora, que busca. Deus ama aqueles que gastam tempo, para ter comunhão e intimidade com Ele. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amados, o que Deus busca mais em nós é ter intimidade conosco, é ter comunhão conosco. E como eu posso fazer isso se eu não parar um tempo para estar com Deus? Se eu não parar um tempo para buscá-lo? Se eu estou trabalhando, estudando, vendo televisão, fazendo alguma coisa, eu não estou parado ali, eu não estou com meus ouvidos atentos, minha mente voltada para aquilo. Mas no momento que eu paro para orar, eu estou ali tendo a oportunidade de ter comunhão com Deus. Você já conversou com alguém que ficou mexendo no celular, que não olha para a sua cara? Você está conversando, está olhando para um livro, olhando para a televisão. Às vezes eu vou fazer visita em casa e é engraçado, tem pessoas que não desligam a televisão. Eu estou ali para visitar ela, para abençoar ela. Às vezes eu tenho que pedir para a pessoa: você pode desligar a televisão um pouquinho? Então isso denota falta de respeito. Parece que você não é importante você estar ali, parece que a pessoa não quer que você esteja ali. Então, quando eu paro para buscar a Deus, eu paro toda a minha vida, tudo que eu estou fazendo, isso revela também que eu quero ter comunhão e intimidade com o Senhor. E Deus ama isso, Intimidade, e essa intimidade é para aqueles que o temem. E ali Deus pode ter comunhão comigo. Em quarto lugar, porque Deus ama aqueles que buscam em oração ao Senhor. Porque Deus pode falar e ser ouvido por aqueles que o buscam. Como é que Deus vai falar com uma pessoa que não tem tempo para Ele? Uma pessoa que não se interessa em buscar a sua face, que não se interessa pelas coisas do Altíssimo, Então, Deus ama as pessoas de oração, porque Deus pode falar e Deus pode ser ouvidos por eles. Aqui, por exemplo, em Daniel capítulo 10, verso 2, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas,
manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Aleluia. Então aqui Daniel buscava uma resposta de Deus sobre o futuro de Israel, que estava cativo na Babilônia. E a Bíblia diz mais à frente que o anjo apareceu, lá no verso 13 em diante, dizendo que houve uma batalha no céu, que quando Daniel começou a orar, no primeiro dia, o anjo foi enviado, o anjo Gabriel, mas o príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, se opôs a Gabriel e teve que vir Miguel, o arcanjo Miguel, para ajudá-lo, para que ele pudesse chegar até Daniel. E durante 21 dias houve uma peleja no céu. Por isso que há pessoas que às vezes não recebem nada de Deus, elas começam a orar um dia, 2 dias, já desistem. E às vezes o anjo está vindo com a resposta, mas ele para de orar, ele perde a bênção de poder ouvir a Deus. Então, Deus ama as pessoas que oram, porque ele pode falar e pode ser ouvido. E aqui Daniel então começa a se revelar para Daniel várias coisas sobre o futuro de Israel, sobre os reinos que viriam, enfim, e sobre o futuro da nação santa do Senhor. Se Daniel não tivesse orado ali, perseverado 21 dias, ele não estaria escrito para nós revelados tantas coisas preciosas como Deus pôde revelar a seu servo Daniel. Em quinto lugar, o que mais que eu quero falar? Deus ama pessoas que buscam em oração e os abençoa. Tanto é que você vê que as pessoas de oração são pessoas abençoadas, pessoas prósperas, felizes, né? Por quê? Porque essas pessoas aprenderam a solução para os seus problemas, para a sua vida. Então, Deus ama tanto que abençoa as pessoas de oração. Você nunca vai ver uma pessoa de oração cabisbaixo, caída, decepcionada, frustrada, porque ela aprendeu o caminho da vitória. A oração é a chave da vitória. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que uma mulher estéril buscava de Deus a bênção de ter um filho. E tudo mudou quando ela disse: Senhor, se me deres um filho varão, eu vou consagrá-lo separá-lo como nazireu, fará um voto, e ele será consagrado todos os dias para o Senhor. E Deus se agradou disso e deu a ela, a Ana, Samuel, um filho que se tornou um profeta, um sacerdote do Senhor. Então, Deus ama tanto que abençoa as pessoas de oração, as pessoas que o buscam de todo o coração. Em sexto lugar, por que Deus ama essas pessoas? Porque com esses que gastam tempo em oração, Deus pode revelar os seus segredos e a sua santa vontade. Em Gênesis capítulo 18, verso 17, a palavra do Senhor diz que os anjos compareceram diante de Abraão e conversaram com Abraão, tiveram um momento de comunhão com ele ali. E no verso 17 do capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse assim: disse o Senhor, vou ocultar a meu servo Abraão o que hei de fazer na terra. Então, Deus intentava destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos seus ouvidos. E antes de fazer isso, a Bíblia diz que Deus intentou falar com Abraão, e ali Abraão pôde interceder pelo seu sobrinho Ló, para que ele não fosse destruído junto com aquela nação ímpia, com aquelas cidades ímpias. Então, olha que coisa interessante. Deus, olha que ele diz: eu vou ocultar, quer dizer, eu vou contar, como se Deus estivesse chegando, Moisés, Abraão, vem cá, deixa eu falar uma coisa, não vou falar para ninguém, mas vou falar para você, antes de eu fazer. Coisa linda. Deus então veio revelar para Abraão, antes de fazê-lo, o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra. E ali Abraão, você lembra, ele intercedeu: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir, até chegar a 10. E Deus disse: se tiver 10, eu não destruo. Nem 10 tinha. Só tinha Ló, suas 2 filhas. Nem a mulher de Ló se salvou, porque ela olhou para trás, quer dizer, ela decidiu, ela ficou com saudade de Sodoma e Gomorra. Então, amados, eu coloquei para você algumas coisas aqui, mas eu creio que o povo que ora, o povo que busca a Deus é um povo abençoado, é um povo que Deus ama. Então, querido, seja, irmão, irmã, um homem, uma mulher de oração. Não seja aquele crente de 6 horas, que sempre, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele mesmo não ora.
seja você uma bênção, você quer ser abençoado, ter uma vida de vitória, seja um homem ou uma mulher de oração, decida no seu coração, eu vou ser esse povo que Deus gosta, que Deus ama, essa gente separada na terra, os intercessores. A gente sabe que tem pessoas que têm assim um chamado específico para interceder por pessoas, para trabalhar com libertação, mas todos nós devemos ser pessoas de oração. E Lucas 11, 9 a 13 diz assim: por isso vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscar acharei, bater abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará no lugar de peixe uma cobra, ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, amados, se nós buscarmos, a Bíblia diz, nós vamos achar. Se nós batermos na porta, abre-se-lhe-á. Quando, pastor? Não sei. Mas a Bíblia diz que nós vamos encontrar a vitória do Senhor. Então, querido, seja um homem ou uma mulher de oração. Gaste tempo com Deus. A gente está impedido de ir à igreja, comungar na igreja por causa dessa pandemia, mas nada nos impede de dobrarmos o joelho diariamente, buscarmos a face do Senhor, buscar na madrugada. Certamente esse povo é um povo separado na terra, é um povo que Deus ama demais, amém? Então eu quero te exortar, seja um homem ou uma mulher de oração. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa tarde, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos homens e mulheres de oração. Não ficarmos só dependendo dos outros, dependendo na aba dos outros, mas que aprendamos o caminho da vitória. Eu creio que pessoas de oração são pessoas que Deus ama, ó Pai, e são pessoas abençoadas. E eu oro para que cada um de nós sejamos pessoas firmes na oração e na busca a Deus. Obrigado por essa tarde, que essa palavra, onde ela for, possa abençoar grandemente muitas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Deus seja contigo, em nome de Jesus.